Boa noite. Vamos começar mais uma live. Aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando quem tá ao vivo. Quem entrar me fala se o áudio tá bom, se tá ouvindo bem, se a iluminação tá boa. Vou colocar aqui embaixo o tema da nossa live para quem entrar já saber qual que é o tema. Olha só, seja bem-vinda, tudo bem, Ale, Amanda? Olha só, Na Queiroz, sejam bem-vindas. Bom, gente, eu atrasei 2 minutinhos aí para entrar. Não, eu atrasei quase 5 minutos, porque o celular caiu, eu não consegui. Eu não consegui colocar o fone, saiu da capinha, enfim. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Porque ocorreram alguns probleminhas técnicos, mas já está tudo em ordem. Vamos falar hoje sobre preguiça. Como que a preguiça atrapalha o nosso casamento? Como que a preguiça atrapalha a nossa vida? De onde que vem a preguiça, né, gente? Por que a preguiça é meio que enraizada no ser humano? Vocês já perceberam isso? Tanto que é um dos 7 pecados capitais, né? É uma das mazelas que mais atrapalham a nossa vida. E então eu fiz um achado, assim, né? Um apego de um pouquinho de cada coisa para que a gente entenda de onde vem a preguiça, por que ela atrapalha tanto nossa vida e algumas dicas de como a gente se sair dela. Porque às vezes, principalmente dentro de um... Ai, que bom! Principalmente dentro de um relacionamento, a gente confunde as coisas. A gente acha que é preguiça. A gente apelida de preguiça para ficar mais fácil. Mas às vezes não é preguiça. Às vezes por trás dessa preguiça, dessa falta de ânimo, dessa falta de vontade de inovar, de melhorar o nosso relacionamento, na realidade tem algumas coisas que faltam ser resolvidas. E isso faz com que o relacionamento não prospere, que fique monótono, né? Que fique todos os dias a mesma coisa e vão levando, né? Vão empurrando com a barriga e ver até onde dá. Então eu trouxe algumas perguntas para vocês se fazerem, sabe? Pra gente se fazer e observar quais são as respostas que vêm de dentro, sabe? Que vêm de dentro do nosso coração, que vêm de verdade. Por quê? Se a gente não encontrar essas respostas, fica difícil da gente conseguir resolver as situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, quem estiver aqui comigo, me ajuda a compartilhar. Manda no aviãozinho. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó, tema. Como a preguiça atrapalha seu casamento. Ivone, tudo bem com você? Isso. Vocês que estão aqui percebem que, de fato, tem preguiça de fazer algumas coisas, inovar, buscar algumas respostas, buscar melhorias para o relacionamento? Fabi, tudo bem? Seja ler um livro, fazer um curso, buscar informações, querer saber mais, sabe? No geral, fala pra mim se vocês percebem que vocês, de fato, se veem com preguiça. O cabelo todo atrapalhado aqui. Eu acho que um dos motivos da gente sentir preguiça de inovar no nosso relacionamento vem daquela questão dos contos de fadas, sabe? Do tal casaram e foram felizes para sempre. Tipo assim, como que eu casei e não sou feliz? Por que eu preciso estar sempre melhorando? Por que eu preciso estar sempre inovando? Por que eu preciso estar sempre conquistando? Isso não está certo, né? Como se, a partir do momento que você se casou, que você está em um relacionamento, as coisas deveriam fluir naturalmente, sem grandes esforços, né? E isso é uma visão de conto de fadas. Não é uma visão adulta, madura, entende? É uma coisa assim, como que as coisas vão melhorar se você não faz por onde melhorar? Eu até anotei aqui, né? Já falei isso em outras lives também, que, gente, fracasso no casamento
pessoas infelizes no casamento não é por falta de Deus, não é por falta de religião, porque às vezes você vai conversar com alguém, né, a pessoa está passando por alguns problemas, fala, ai, é falta de Deus isso, é falta de ir para a igreja, é falta de levar a família para a igreja. E olha, dentro da igreja tem centenas de casais extremamente infelizes, que estão ali só por fachada, que estão ali tentando resgatar algo que eles mesmos não sabem como fazer. E não que todos que estão lá estejam infelizes, enfim, isso não tem a ver uma coisa com a outra. Tem muitos casais felizes que participam de religião, que participam da igreja, e tem muitos casais infelizes também. Então isso não é um parâmetro. Tanto que quando existe algum divórcio de uma pessoa que é religiosa, né, que está sempre na igreja, costuma-se dizer, nossa, mas eles estavam sempre na igreja. Cara, imagina se não tivesse. Né, talvez seria ainda pior, porque pelo menos se estão na igreja, ainda a tendência é ter mais respeito, né, é estar sempre alimentando essa crença espiritual. Então, não é um parâmetro, não é falta de Deus que faz com que o casal seja infeliz, não é, mas é sim preguiça. Preguiça de quê? Preguiça de buscar informação, preguiça de inovar, preguiça de buscar, de se livrar da ignorância, preguiça de se livrar das correntes da família e parar de repetir padrões. Percebe que isso tudo dá trabalho? Dá muito trabalho. Ter um relacionamento dá trabalho. Tem uma expressão que eu tenho escutado muito em redes sociais mesmo, né? Das pessoas falarem assim, ai, homem dá muito trabalho. Ai, preguiça de se relacionar, preguiça de conhecer alguém, preguiça de ler isso, sabe? Comentários que no fundo, por trás dessa preguiça, tem aí um medo de rejeição, um medo de não ser, entre aspas, né, boa o suficiente, medo de não ser a escolhida, vamos pensar assim, né? Com esse termo, sabe? De querer ser escolhida, mas não ser. Então, vamos ter preguiça, que assim fica mais fácil, né? De superar uma rejeição. Pelo menos fui eu que não dediquei. Outra coisa também que vale a pena dar uma olhada nisso, quando eu escuto preguiça de se relacionar, é que assim, o que demanda preguiça, né? Quando a gente precisa fazer algo que é fora do nosso normal. Tipo assim, uma indisposição de fazer algo, certo? É preguiça, estou indisposta, não quero fazer. Então, quer dizer, será que se relacionar, eu vou precisar, para me relacionar, eu vou precisar ser alguém que eu não sou? Né? Será que eu vou precisar me transformar, ser uma pessoa melhor? E é disso que eu tenho preguiça? Dessa mudança, dessa transformação? Porque se eu não puder ser eu nesse relacionamento, aí vai ficar um negócio bem cansativo. Vocês concordam comigo? Preciso melhorar, preciso estar bem para mim. E aí eu vou conseguir me relacionar com outras pessoas. Então, muita gente não busca ajuda, não busca conhecimento, não busca algo para melhorar o relacionamento, porque tem preguiça de fato, mudar alguns paradigmas, alguma maneira de pensar, algumas hábitos, né? Alguns costumes familiares, e tudo isso faz muita diferença dentro do nosso relacionamento. Boa noite, tudo bem com vocês que estão entrando aí? Sejam muito bem-vindos. Tem um escritor que até eu acho que eu compartilhei, não, acho que amanhã eu vou compartilhar uma frase dele, chama Thomas Ackson. Ele fala assim, vencer a preguiça é a primeira coisa que o homem deve procurar se quiser ser dono do seu destino. E de fato, né, não dá para ser preguiçoso e conquistar objetivos. Então, a gente percebe que o que faz com que a pessoa desista e desde que a preguiça vença é falta de um objetivo forte. E por que dentro do relacionamento, muitas vezes a gente desiste, porque qual é a falta de objetivo que tem dentro desse relacionamento? Entende isso, gente, que eu tô querendo dizer? Tipo, a gente precisa saber que tudo que a gente considera importante na nossa vida dá trabalho. Quem aí tem filho sabe, gente, ter filho dá trabalho, não dá? Educar filho dá trabalho? Sabe, você ser um bom profissional, seja em que área for que você decidir ser, vai ter trabalho, você vai precisar estudar, você vai precisar inovar, você vai precisar fazer amizade, não é assim? Melhorar os seus relacionamentos interpessoais.
Tudo que a gente decide ficar bom dá trabalho. E relacionamento não é diferente. Mas se tem alguma coisa que está impedindo, que está te deixando com preguiça de melhorar esse relacionamento, seja ele em todos os âmbitos, inclusive sexual, então quer dizer que tem algo aí que está te desmotivando, tirando o seu ânimo. E é disso que nós vamos falar hoje, certo? Então, no final eu vou falar 8 dicas, eu anotei aqui. 10 dicas para melhorar. São coisas que a gente pode adaptar no nosso dia a dia. Só que antes disso, vamos entender de onde vem a preguiça? Vamos entender que para sair desse ciclo do preguiçoso, nós precisamos sair do mundo encantado, daquele mundo onde Tudo bem com você, Robson? Tia, sejam bem-vindos, gente. Vamos entender que nós precisamos sair daquele mundo das histórias encantadas, das fadas, né? Das princesas e dos príncipes. Relacionamento dá trabalho, ponto. Eu quero ter um relacionamento feliz, eu quero ter um relacionamento saudável, eu preciso sim investir tempo e energia nesse relacionamento. Tá? Então, esse daqui já começa quebrando algumas crenças de casaram e foram felizes para sempre. Ah, mas esse relacionamento tá me dando muito trabalho, acho que não é para mim. Será que você não tá precisando se melhorar para ter um relacionamento melhor? Talvez seja um indício. Eu sempre falo que o relacionamento na nossa vida é uma escola, né? A vida é uma escola, o relacionamento é a faculdade. E a gente pode aprender muito dentro dos relacionamentos, aprender a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais amável, mais paciente, mais tolerante. Tudo isso a gente pode aprender dentro do relacionamento, desde que estejamos dispostos a enxergar os nossos erros. E não só os erros do nosso parceiro ou da nossa parceira. Que a gente olhe pra gente e não só pro outro, né? Que a gente veja o que a gente deseja, por que a gente casou, por que a gente começou esse relacionamento. E se é uma pessoa que está em busca de um relacionamento, observar tudo isso antes de entrar, para que lá na frente não venha, né, se decepcionar com aquilo que está fazendo. Então, vamos entender um pouquinho mais, né, sobre o nosso... Como que funciona o nosso consciente e inconsciente de uma maneira para entender a preguiça, de onde vem a preguiça, né? Essa força que não me deixa levantar do sofá. E eu acho que com a pandemia, a tendência a ficar mais preguiçoso aumentou. Ou é só impressão minha? Fala pra mim, o que vocês acham? Porque a gente já não sai de casa, né? Aí você vai falar, nossa, sair, passear, nossa, que preguiça de me arrumar, de sair de casa, de ter que conversar com pessoas, de colocar essa máscara, e tudo isso acaba prejudicando também o nosso relacionamento. Então, nós sabemos que o nosso corpo físico, eu acredito que a raiz da preguiça mora no nosso corpo físico, mas nós não somos o nosso corpo, mas faz parte. Certo? Então, o nosso corpo, ele tende a permanecer naquele movimento que já está, que é a lei da inércia, né? Então, quanto mais eu fico deitada, mais vontade eu tenho que ficar deitada. Quando se fala em relação sexual, quanto menos sexo eu faço, a tendência, principalmente das mulheres, é querer menos ainda. Não significa que é sempre assim. Vem o desejo, não é que não vem. O desejo existe, o corpo pede, mas e a preguiça de começar a namorar? Ah, meu Deus, isso dá um trabalho, eu vou ter que dormir tarde e amanhã como é que vai ser? Quem nunca pensou isso, né? Própria peste perniciosa tomou conta de alguns casais. A preguiça. Então, de onde vem? Vamos pensar aqui, de onde vem a preguiça? Então, nós sabemos que o nosso corpo físico é muito inteligente e é como se ele tivesse uma consciência à parte. Como assim? O nosso corpo, ele não depende de nós para poder sobreviver. Ó, vamos lá, por partes, né? A gente dorme e o nosso corpo continua funcionando, certo?
a nossa consciência está dormindo, mas o corpo não precisa que eu preste atenção para o meu coração poder bater, para o meu sangue poder circular, para o meu pulmão poder filtrar o oxigênio, para o meu nariz respirar. Então, existe uma vida à parte em mim que eu não controlo, né? Eu não posso controlar agora, coração, para de bater. Não é assim, certo? Então, o meu corpo físico, ele tem uma consciência à parte. E essa preguiça pode muito bem estar implantada nesse corpo. Sabe aquela hora assim que você tem vontade de levantar para tomar um banho, para fazer alguma coisa diferente? Ai, mas o corpo não quer sair do sofá? Sabe de manhã, quando você acorda, aqui em São Paulo tá bem friozinho, né, esses dias? Quando a gente acorda de manhã e eu sei que eu preciso e eu quero levantar da cama, eu quero pular, eu quero fazer uma caminhada, eu quero ir pra academia, eu quero ir trabalhar, mas o meu corpo, ai, como ele quer ficar embaixo da coberta bem quentinho. É assim ou não é, gente? Então a gente percebe que a preguiça já mora ali, no corpo. Mas esse corpo não sou eu, né? Ele me pertence. Então quem manda nele sou eu. Se a gente começar a pensar, eu gosto de ir um pouco mais a fundo assim, para que as coisas façam sentido. Se a gente começar a pensar, por exemplo, não é tudo que a gente pode escolher, né? A gente pode escolher o que comer, mas a gente não pode escolher ter fome. Quer dizer, o meu corpo está fazendo isso por mim. Né? O momento de eu me alimentar, o momento de eu ir no banheiro, o momento de eu dormir. Não é? Quando a gente tá com muito sono, cara, eu não consigo controlar, né? Dependendo como você tá com sono, você dorme mesmo, você apaga. Por isso que muita gente dorme dirigindo, né? Não é porque quer. Tem pessoas que têm preguiça no nome, no sobrenome, na alma e no espírito. Então, olha só, o Robson colocou aí dividido, eu quero falar justamente dessas partes. Então, existe essa preguiça do corpo, que ela pode te dominar ou você domina ela. Isso é a gente quem vai decidir. Quem domina quem é você que precisa decidir. Então, tá, existe essa preguiça aí que vem do corpo. Aliás, eu acho que o corpo fala que hora que você precisa comer, que você tem fome, mas ele não fala para você comer horrores, né? Que é a questão da gula, que é outro pecado capital, né? Considerado pecado capital. Então, o corpo quer permanecer fazendo aquilo que é mais cômodo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Tudo que ele puder automatizar para que você não perca energia, é melhor para ele, porque aí ele vai precisar trabalhar menos. O nosso corpo, pensa no nosso corpo físico como uma máquina que está sempre procurando uma maneira de automatizar o processo para economizar energia. É assim o nosso corpo físico. Então, se a gente deixar a nossa carne, né, o nosso corpo, tomar conta da nossa vida, a gente só vai fazer aquilo que é necessidade básica. A gente vai comer, dormir, fazer número 1, número 2, né? E sexo de vez em quando, porque o corpo vai pedir. O corpo ele vai ter a necessidade disso. Mas nós não somos o nosso corpo, nós precisamos ser mais fortes do que ele. Depois do nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo emocional. Né? Vamos falar corpo emocional só para criar uma imagem assim para facilitar. Nós temos o nosso emocional, que é aquilo que faz com que a gente tome certas atitudes. Então, são nas nossas emoções que vem a preguiça, que vem a gula, que vem os ciúmes, que vem o desejo de controlar todo mundo, que vem a ira, né? Que muitas vezes a gente faz as coisas, troca os pés pelas mãos e faz umas baianadas que depois você fala, meu Deus, por que eu falei o que eu falei, por que eu fiz? O corpo só obedeceu, percebe? Como se o corpo fosse só uma ferramenta para você sobreviver nesse lugar. Tanto que... Oi? Tanto que quando a gente... O Wagner falou alguma coisa, eu achei que era comigo. Casamento atrapalha a preguiça. Olha, Rodrigo, fala sério, né? É a preguiça que atrapalha o casamento. Ó, na Baixada Santista, que bom. Bom, então quando a gente observa que o nosso corpo é uma ferramenta que nós precisamos para poder sobreviver aqui nessa terra, a gente começa a tratar ele como um objeto necessário,
Como assim, Laine? Quanto mais você cuida do seu corpo, mais saúde você tem, concorda? Quanto mais você mantém ele de uma maneira saudável e amorosa, melhor será o seu corpo. Então, nas emoções é onde nós decidimos como nós vamos agir. Só que esse campo emocional, ele precisa de ser educado, precisa de alguém para controlar ele. Percebe que as emoções são nossas, mas nós não somos as nossas emoções. Ou seja, nós não somos o nosso corpo físico, nós não somos as nossas emoções. Depois desses dois pontos, né, que vem a se formar a nossa personalidade, vem o quê? O campo mental, que é o campo dos pensamentos, a nossa mente, por onde a gente pensa, aonde tem as nossas crenças, os nossos paradigmas, é onde eu minto para mim mesmo e decido o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Então, através da minha mente, eu consigo decidir como eu lido com as minhas emoções e como eu lido com o meu corpo físico. Só que a minha mente ainda não sou eu. Olha só, gente, quanta coisa nós temos para administrar aqui dentro. Se a gente pensar nisso de uma maneira mais profunda, a gente percebe que não dá tempo para ficar falando de ninguém, né? Não dá tempo para se meter na vida de ninguém. Só o tempo para a gente se entender. Então, de onde vêm os nossos conflitos aqui, os conflitos internos? Dessa mistura da mente, das emoções e do nosso corpo físico que se forma na nossa personalidade. Deixa eu ler aqui o comentário. Eu ando com preguiça de ajudar a esposa nos afazeres domésticos. Ainda bem que ela não reclama. A Laine tá usando o olhar hipnótico. Então, ó, foca aqui. Pensa comigo, para vocês entrar aqui no meu raciocínio, Rodrigo. Me fala se tá fazendo sentido, tá, gente? Porque às vezes na minha cabeça tá tudo tão claro, mas depois eu tô falando e falo, será que tá ficando claro mesmo? Ou será que eu tô misturando tudo? Então, para mim tá claro, olha só. Então, nós temos a mente, nós temos as emoções, nós temos o corpo físico e nós ainda não somos isso. Acho que no Evangelho de Mateus tem uma frase que fala assim, né? Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês conhecem esse termo? Que tá lá no livro de Mateus, eu acho, tenho quase certeza que é, na Bíblia. Então, ó, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quem é que comanda tudo isso? Quem é que comanda essa mente, as emoções e esse corpo físico, que é essa personalidade? É o meu espírito. Só que eu preciso administrar tudo isso de uma maneira muito equilibrada para que tudo isso dê certo. Porque para nós vivermos aqui nessa terra, nós precisamos de todas essas cascas, né, que envolve o nosso espírito, porque é através dessas cascas, dessa personalidade, que a gente se transforma em uma pessoa melhor. O espírito está pronto, mas aqui, para viver, eu preciso de tudo isso. O que tudo isso tem a ver com a preguiça, gente? Eu preciso ter equilíbrio e conhecimento da minha mente, das minhas emoções, para eu poder dar o comando certo para o meu corpo físico. Entendendo que nós não somos esse corpo, que nós não somos as emoções, que nós não somos a mente, nós começamos a entender que quem manda nisso tudo, aí sim, é a minha essência. Aí sim, é a minha essência. Aí é o que eu posso considerar de eu. Ou seja, uma hora eu não vou mais estar aqui, né? Meu corpo físico não precisa mais de mim. Ele vai parar de trabalhar, ele vai parar de funcionar. As minhas emoções, eu não sei para onde vão, mas aqui dentro ainda vai permanecer, certo? Independente da crença que você tenha, da religião que você tenha sido, que você tenha crescido, que você frequente, a gente tem uma crença de que as coisas não acabam aqui, certo? E eu não vou entrar nesse ponto para a gente não sair do tema. Deixa eu ler aqui. Ana Lúcia, sou preguiçosa, mas para treinar, não para serviço doméstico. Então, acho que essas perguntas que eu vou fazer, Ana, vai te ajudar a entender o porquê dessa preguiça. Tenho que chegar ao diamante elite, não mostrar o plano e não mostrar o produto e não cuidar. Não entendi, Rodrigo, mas tá bom. Uma cliente de coaching me disse o seguinte: meu marido não me ajuda em nada e chega à noite e quer ter uma vida sexual ativa. Aí não dá. É uma reclamação muito comum,
né, Robson, disso. Porque nós, mulheres, até falei sobre isso na live passada, quem estava aqui, né? Nós, mulheres, temos uma ligação muito forte com esse dia a dia, com esse emocional e a vida sexual. E os homens não têm essa diferença. Então, o tema da live foi porque os homens não cuidam da relação. A maioria dos homens não cuidam da relação. Porque não entende que é tão importante assim. Para eles, o ambiente, no geral, né, gente? Quando a gente vai se conhecendo, vai evoluindo, né? Como pessoa, a gente percebe que as necessidades do outro são tão importantes quanto as nossas. Mas, no geral, os homens não acham que o ambiente onde se vive é tão importante. Para eles, tem pontuações que são importantes. E para a mulher, não. Para a mulher, o ambiente onde nós vivemos é muito importante. Tanto que todas as mulheres, se estiver de bem com o seu feminino, tem um poder de transformar o ambiente aonde ela está. Então, chega em casa muito rapidamente, coloca as coisas no lugar, troca uma coisa e outra, e tudo isso fica muito mais fácil. Ai, que bom, Viviane, que você gostou. Eu e meu marido Gilberto estamos adorando o assunto. Ai, que bom, Ivone. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou fazer algumas perguntas agora e eu quero que vocês mentalizem. Vocês não precisam responder. Se quiser, pode colocar aqui, tá? Mas eu quero que vocês pensem de verdade, dentro do coração de vocês, como que funciona. Ah, Rodrigo, para você tem diferença o ambiente. Que bom, porque você está em paz com o seu feminino também. Mas na maioria das vezes não é o mais importante. Aqui em casa mesmo, se eu deixasse pro Wagner, né? Tipo, comprar um quadro, um enfeite, trocar um tapete, gente, para ele isso não faz diferença. Se tiver bom, claro, ele gosta, mas não é amor. No geral, não é o que faz mais diferença. Agora, se tiver comida na hora, né, que tem fome, a gente fazer uma comidinha junto, a gente dormir junto e namorar na hora que ele... Nossa, pronto, ele tá feliz da vida. Então, tem lar, mas não precisa estar um ambiente tão perfeito assim. Então, vamos lá. As perguntas, gente. Para que eu vou fazer essas perguntas? Vou colocar essas perguntas aqui. Para vocês perceberem se o que está acontecendo no relacionamento de fato é preguiça. Lembrando que preguiça, até anotei aqui, a preguiça é uma indisposição que uma pessoa tem de executar qualquer atividade que exija força física ou mental. Tá? Então, fixa isso. Preguiça é uma indisposição que uma pessoa tem de executar qualquer atividade física ou mental. Aliás, eu acho que a mental é a maior dificuldade do ser humano, porque pensar dá muito trabalho. Pensar cansa. Pensar aquece o corpo. Se você perceber, você dá calor de começar a pensar. Dói a cabeça muitas vezes, você precisa pensar muito. Já aconteceu de você ir fazer alguma prova em algum lugar e ter que ficar muito concentrado ali naquele assunto e depois sair super cansado? Tipo, você ficou sentado 1 hora e meia, mas saiu dali super cansado. Por quê? Porque pensar gasta energia. E lembra que eu falei que o nosso corpo físico está sempre economizando energia? Automatizando. Então, esse campo mental, ele gasta muita energia. Então, preguiça é isso. Indisposição para executar alguma atividade física ou mental. Ter uma aversão a certas tarefas, isso é preguiça. Ter dificuldade em realizar uma função e acabar negligenciando, deixando para depois, procrastinando, isso é preguiça. Só que, às vezes, a gente chama de preguiça coisas que não são preguiça. Por exemplo, eu quero que você observe e pense aí, quem está em casal, melhor ainda, observa o que vocês estão com preguiça ultimamente. Quais são as preguiças que vocês têm identificado para vocês fazerem no relacionamento? Você pode fazer essas perguntas para qualquer área da vida, tá? Para profissional, para o pessoal, mas agora pensa no seu relacionamento. Você tá com preguiça de conversar sobre algum assunto? Estão com preguiça de sair de casa? Estão com preguiça de se arrumar? Tá com preguiça de tomar banho? Porque acontece, né? Uma vez eu atendi uma mulher, eu vou ter que falar isso porque eu acredito que se ela estava com esse problema deve ter mais gente com a mesma coisa. O marido dela tinha preguiça de tomar banho depois que chegava do trabalho. Então ele saía de manhã para trabalhar, ele tomava banho antes de trabalhar. E ele trabalhava o dia todo,
né? E quando chegava em casa cansado, né, suado do dia, ele não tomava banho e ia deitar. Então ela não tinha, que pena que essa internet tá travando. Ela não tinha ânimo de namorar, ela não tinha desejo por esse homem, porque ele cheirava mal, né? Cheirava rua, cheirava sujeira. E mesmo que ela falasse isso para ele, ele não entendia que isso era um problema para ela. Então, preguiça de quê, gente? Preguiça de namorar? Preguiça de aprender algo novo para trazer para esse relacionamento? Preguiça de conquistar o parceiro. Por quê? Porque um relacionamento, independente do tempo que tenha, ele exige uma conquista diária, semanal, mensal, anual. Não é conquistei, começamos a namorar, nos casamos e acabou. Agora vai me aturar do jeito que eu sou e não precisa de mais nada. Não é assim que funciona, né? Se você tivesse solteiro, como seria? Você não investiria energia para poder conquistar uma pessoa? Então, se faria, por que não faz dentro do relacionamento? A gente vê muito isso em divórcio, né, gente? A gente vê muito isso no divórcio. Às vezes, a pessoa tá dentro de um relacionamento, muitas vezes fica super desleixada, relaxada mesmo, em vários sentidos, né? Os dois. Aí separa, pronto. Começa a mudar, entra na academia, muda o corpo, muda as roupas, muda o cabelo. Por que não fez isso dentro do relacionamento? Então, percebe que isso não é a preguiça? Que isso tem coisas por trás da preguiça? Então, é preguiça de seduzir o parceiro, né? Seduzir também dá trabalho. Então, será que eu tô com preguiça de seduzir o meu parceiro ou minha parceira? Traçar objetivos juntos, da gente sonhar junto, da gente colocar no papel o que a gente quer daqui pra frente, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Será que eu tô com preguiça de aceitar as diferenças, as coisas que ele faz ou que ela faz e que eu não concordo? Será que eu tô com preguiça disso, que eu tô me sentindo com preguiça? E aí, depois que você se orientar aí e observar do que vocês estão com preguiça, aí você se pergunta, qual o evento que poderia acontecer para acabar essa preguiça? Por exemplo, eu tenho preguiça de conversar com meu marido sobre a nossa vida sexual. Nossa, porque eu vou falar com ele, ele não me ouve e não muda nada e promete mil coisas e não cumpre. Então hoje eu já tô com preguiça, já cansei. Percebe que não é preguiça? Que na verdade está fugindo de uma frustração e prefere hoje se enganar e não tocar mais nesse assunto como se ele não fosse importante? Então às vezes a gente nomeia as nossas ações com nomes errados, que dificultam a nossa resolução. Então, qual evento precisaria acontecer? Nesse caso, por exemplo, se ele me ouvisse, se ele me convidasse para conversar, se de fato ele demonstrasse um interesse diferente, aí sim eu poderia conversar mais. Então, quer dizer, existe um evento externo que pode mudar isso. E aí, se você identifica o que pode acontecer para que aquele evento, né, aquela ação que eu tenho preguiça hoje melhorasse, aí você vai buscar maneiras de que esse evento aconteça. Outra coisa, qual atitude eu poderia mudar para acabar com essa preguiça? Para acabar com isso que me impede de fazer algo? Churrasco na casa do Robson? Outra coisa, qual o propósito? Gente, olha só, se a gente pensar, aqui nunca consigo resolver porque cansa falar e ele não escutar, tá vendo, Viviane? Você conseguiu já identificar aí, não é bem preguiça, é porque eu já cansei de fazer aquilo que eu sei fazer e não ter resultado. Então, quer dizer, eu preciso buscar maneiras diferentes de ter esse resultado que eu desejo. Porque eu já sei que o que eu sei fazer, né, o que eu fiz até hoje não funcionou. Então, eu preciso encontrar outras maneiras. Se a gente se acomoda, como é que faz, gente? Se conforma com isso o resto da vida? Nós não podemos nos conformar com aquilo que não está bom. A gente precisa buscar a solução, a gente precisa buscar algo para fazer diferente, para ter resultados diferentes. Olha só, às vezes
eu falei sobre levantar de manhã, né? Quando que a gente tem vontade de ficar na cama e quer levantar? Então, vamos supor que você que você precisa levantar um dia bem cedinho para trabalhar e tá chovendo e tá frio. Então, a chance de você querer ficar embaixo da coberta é muito grande, não é verdade? Você sai porque você sabe que você precisa ir. Se for alguma coisa que você sabe que você tem a opção de ficar em casa, você não vai querer sair. Agora, se ao invés de trabalhar, fosse para você receber um prêmio de, sei lá, 100 mil reais, você precisava sair de casa esse horário para você viajar para receber um prêmio de 100 mil reais. Concorda que você nem ia perceber que estava tão frio? Que você nem ia perceber que estava chovendo? Simplesmente na hora que o despertador tocar, você pulava da cama e ia fazer o que tem que fazer? Então, às vezes, a nossa preguiça está muito mais ligada a coisas que eu não quero fazer do que a realmente não me dispor a fazer. Entende isso? Quando a gente tem propósito, a gente tem vontade e a gente tem coragem de fazer, de superar a preguiça, de superar aquela moleza, aquele pedido do corpo físico, porque quem manda não é o corpo físico. 25 anos de casado, mas tudo pode ser melhorado, não importa a quantidade de anos, não. Pode viver numa lua de mel como vocês nunca viveram antes, Viane. Ó, tem que mudar aqui, ó. A maneira de pensar, a maneira de ver as coisas. Então, você está disposta a educar a sua mente, as suas emoções e o seu corpo físico para ter determinados resultados? Sabe? Então, observar, será que o que eu tenho, na verdade, que eu acho que é preguiça, não é um medo de me entregar, um medo de criar uma expectativa que eu não vou alcançar? Será que, na verdade, não está com medo de enfrentar os desafios? Gente, esse daqui é forte, hein? Enfrentar desafio. Porque muitas vezes, a gente procrastina decisões, sabe? Porque a gente não quer tomar a responsabilidade das mudanças, dos desafios. Porque a gente sabe que se tocar naquele assunto, pode ser que isso venha me dar trabalho. E aí, eu prefiro procrastinar mais um pouco. Empurra com a barriga mais um pouquinho, deixa isso pra lá, não vamos mexer com isso não, porque vai me dar trabalho. Tem muito casamento que não acabou ainda por preguiça. Preguiça de começar de novo, preguiça de uma nova vida, porque não existe casamento mais. Existem duas pessoas morando na mesma casa e se suportando. E, gente, olha, é muito triste a gente saber disso, porque, infelizmente, nós somos responsáveis pelo futuro das novas gerações, né? O que nós estamos passando para os nossos filhos? Se eu estou dentro de um relacionamento, então eu preciso sim buscar melhora nesse relacionamento. Se eu vejo que esse relacionamento não tem mais futuro, cara, faz outra coisa. Sabe, não deixa a preguiça te dominar. Não se conforma com aquilo que não tá bom. Ah, Laine, mas ele tá, então deixa que ele cuide da vida dele e busca maneiras de você se melhorar, de você se conhecer melhor e ver como que você pode melhorar essa relação. Porque a gente sempre pode melhorar. As coisas não precisam, a gente não precisa se conformar com as coisas do jeito que são. Outro jeito, né? Será que você não está com medo de desapontar ou contrariar alguém ou alguma crença? Olha, eu coloquei esse ponto aqui para falar sobre a preguiça sexual. A preguiça de ter relações no casamento, principalmente nesses casamentos longos, né? Por que no começo, né, quando se apaixona, quando começa o relacionamento, ninguém tem preguiça de namorar, ninguém tem preguiça de transar. Aí vai passando o tempo, o negócio ficou monótono. Será mesmo que o negócio ficou monótono? Ou será que, no fundo, você está com medo de decepcionar alguém? Como assim, Laine? Nós somos criados, gente, falando de sexo como um tabu muito grande. Falando de sexo como um tabu muito grande. E aí, durante o nosso casamento, a gente percebe que é preciso inovar, né? Porque também aquele feijão com arroz todo dia, 20 anos, 30 anos, tem quem aguenta. Vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes, vamos falar coisas diferentes, vamos planejar coisas diferentes. Aqui, ó, dá asas à imaginação.
Só que aí, poxa, eu não tenho... Durante muitos anos, principalmente nós mulheres, né? As nossas ancestrais faziam sexo para se reproduzir. E não tinham prazer por isso. E aí, de repente, a gente está numa geração onde pode sim sentir prazer no sexo e tratar isso no relacionamento como algo muito importante, que de fato é um dos pilares. Então, será que se eu me entregar à sexualidade e ao prazer nesse casamento, eu não estarei traindo alguém na minha família? E quando eu digo alguém, é alguma crença, é alguma coisa que eu aprendi, é alguma coisa que foi passado de mãe, de neto, né? De vó para mãe, para neto, para filho, para neto. Entende isso? São laços inconscientes que a gente continua carregando. E a gente só vai mudar isso a partir do momento que a gente se posicionar de verdade e decidir educar essa mente, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso corpo físico. Porque é aquela coisa, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, igual exercício físico, né? Quanto menos você faz, menos você tem coragem de fazer. Que mais aqui? Será que você pensava que ia casar e ser feliz para sempre? E de repente você se casa e começa a aparecer 1000 problemas, e é boleto chegando, e é conta de água, de luz, e é criança gritando, chorando. Percebe que em casa que tem criança tem menos preguiça? Porque criança não deixa ninguém quieto, né? A gente precisa agir, precisa levantar, precisa atender a demanda daquela criança. E aí depois as crianças vão crescendo, a gente começa a ficar menos corajosos, né? Mais preguiçosos. Mas chegou, tá valendo, né? Ou será, isso também é interessante, ou será que eu achei que a partir do momento que eu encontrasse alguém para se casar comigo, que a pessoa ia me aceitar do jeito que eu era e que eu não precisava mudar em nada? Gente, essa questão do aceitar do jeito que é necessário, né? Eu não posso querer mudar o outro porque o outro não vai mudar porque eu quero que ele mude. Eu posso mudar a mim. Só que também nós precisamos ter maturidade para entender que ninguém quer ficar perto de uma pessoa grossa. Ninguém quer ficar perto de pessoas intolerantes, apáticas, né? Pessoas chatas, resmungonas, reclamonas. Vocês concordam comigo? Vamos tirar por nós. Eu não quero ficar perto de uma pessoa assim, negativa, que te joga para baixo, que não te apoia em nada. E se eu não quero ficar perto de uma pessoa assim, eu acredito que meu marido também não vai querer. Então, eu não posso ser essa pessoa. Se eu quero que ele fique comigo, se eu quero que a gente tenha uma relação agradável, então eu posso estar me melhorando todos os dias. Sabe, alimentando a minha mente com coisas que fortalecem, que me deixam uma pessoa mais positiva, que me façam uma pessoa mais bem-humorada, mais simpática, mais empática, mais disposta. Concorda comigo? Que se a gente não estiver disposto a nos melhorar assim todos os dias, vai chegar uma hora que ninguém vai querer ficar perto da gente. Com razão. A menos que seja uma pessoa tão marrenta quanto, né? Verdade, tive um AVC e me recuperei porque tinha que cuidar do meu filho de 1 ano e meio. Nossa, isso acontece. Eu tenho uma prima lá no Paraná que ela teve Covid com tinha 2 crianças. E ela disse que era o que levantava ela da cama. Ela tinha muita dor no corpo e todos os sintomas e ela falava, cara, eu não posso ficar em cima dessa cama. Minhas filhas precisam de mim, eu preciso levantar daqui. E diz que conversava com Deus, Senhor, me dá forças para eu sair dessa cama, para eu vencer esse vírus, porque as minhas filhas precisam de mim. E levantava da cama e conseguia agir. Então, assim, se não por nós, né, que sejam pelas pessoas que precisam da gente. Mas a gente precisa ter consciência que primeiro é por nós. Porque se a gente não estiver bem com a gente, como é que a gente vai estar bem com outras pessoas? Por isso que eu gosto de estar ao lado da minha esposa sempre. Concordo, que bom. Faz sentido isso, gente? Está fazendo sentido para vocês, essa linha de raciocínio? Porque se eu não estiver disposta a me melhorar todos os dias, é claro que esse casamento não vai ser feliz para sempre. E aí, a gente pode muito observar qual é a reclamação do nosso parceiro ou da nossa parceira. Sabe, se a gente perguntar mesmo, fulano, como que eu posso melhorar para ser uma esposa melhor para você? Ou para ser um esposo melhor para você?
E é claro que nesse momento pode ser que surjam várias piadas, mas no meio dessas piadas com certeza virão verdades. Observe. Observe se você não pode melhorar. Observe se você não melhora porque você tem preguiça e por que dessa preguiça. Será que tem problemas aí afetivos que não foram resolvidos, que não foram colocados em pratos limpos? Aproveita, de repente essa é a oportunidade que vocês têm de conversar a respeito. Eu não tô falando, gente, que isso vai funcionar em todos os casos. Às vezes tem sim, eu sei que tem gente que não gosta de conversar, que não quer melhorar e que quer ficar do jeito que tá, repetindo padrões familiares. Minha mãe e meu pai viveram assim, eu quero viver assim o resto da vida. Consciente ou não, ele faz essa escolha. E aí cabe a você, eu quero continuar assim ou eu quero fazer diferente? Né? Será que eu tenho outros propósitos que podem suprir a minha necessidade de inovar, de me desafiar, de evoluir, de melhorar? Tudo isso são questões que ninguém tem a resposta para você. Tem que ser você, encontrar dentro de você suas respostas. Outra coisa também que acaba gerando uma certa preguiça no relacionamento é o perfeccionismo. Né? Às vezes a gente até tenta fazer alguma coisa diferente, até pensa em fazer alguma coisa diferente, mas aí fala, mas eu não posso comprar um presente caro, então não faz nada. Né? Poxa vida, se você não pode comprar um presente caro para poder fazer uma surpresa para o seu cônjuge, faz um bilhete. Faz alguma coisa que você tem em casa. Porque, gente, a gente recebeu um presente e você pode tirar isso por você mesmo. Não vem ao caso o valor desse presente, o preço desse presente. Vem ao caso a pessoa lembrar de você. Sabe, estar em algum lugar e lembrar que você existe, que você gosta de uma coisa diferente. Colocar uma roupa, sei lá, um jantarzinho, só os dois, um dia pelo menos no mês que possa ficar longe das crianças e organizar alguma coisa só os dois. Ir em algum lugar onde iam quando eram no começo do relacionamento ou quando eram solteiros. Então são coisas que muitas vezes não custa dinheiro, custa energia, custa disposição e boa vontade. E que se não faz é por quê? Porque caiu não digo nem numa rotina, caiu numa inércia mesmo, né? Que as coisas pararam de ser importantes, mas não importa o tempo que vocês estão juntos. Isso sempre pode vir a acontecer. Outra coisa também que é interessante, que eu acho que vale a pena a gente observar. Exatamente, Tiago. É isso aí, Ivone. Outra coisa é a questão de lidar com a autoridade. Tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a autoridade e vê o relacionamento como uma autoridade, tipo assim, algo aonde eu precise abrir mão de mim, abrir mão de alguma coisa que eu quero para estar bem. Porque, gente, vamos combinar, né? Vida de casado não é vida de solteiro. Vida de solteiro, você sai e chega a hora que você quer. Você não tem compromissos, você não tem com quem você precisa compartilhar o seu dia a dia. Aí tem gente que casa e quer continuar com a vida de solteiro. Muitas vezes, por quê? Porque o relacionamento, ele entra num lugar de autoridade. Né? Tipo, não é que um manda no outro, mas que o relacionamento, a partir do momento que ficou sério, né? A partir do momento que foi ali consumado um relacionamento, esse relacionamento é prioridade na nossa vida. Não dá mais para ter vida de solteiro. Se quer ficar solteiro, então fique solteiro. Ah, Laine, mas eu observo que o meu marido tem hábitos de solteiro e ele não quer mudar. Então faz um favor para ele. Termina esse casamento e vai viver sua vida como solteiro também. Vai procurar alguém que queira compartilhar com você. Gente, porque tem situações, vou falar a verdade para vocês, que não adianta você ficar perdendo tempo. Eu sei que a gente, na nossa cultura, o casamento é muito importante. A gente não casa para se separar, a gente casa para viver junto a vida toda. Mas tem situações onde uma pessoa só vai remando sozinho, né? Tá em alto mar e remando sozinho, enquanto o outro tá ali com o remo dentro do barco. E não tá afim de carregar junto. E não tem como, uma hora esse corpo vai dar sintomas. Ou você toma uma atitude, toma uma decisão e leva em consideração o que o teu coração está pedindo, ou você vai se desgastar e vai começar a ter sintomas no teu corpo. Ficar doente,
tanto emocional quanto fisicamente. Porque para isso acontecer, para vir acontecer esses sintomas, tanto no emocional quanto físico, ele já existia na nossa mente. Ninguém fica depressivo do dia para a noite, gente. Ninguém desenvolve uma dor crônica do dia para a noite. E isso tudo já vinha avisando. É que você não deu atenção. É que você foi colocando seus sonhos para baixo do tapete. É que você não fez o que você devia fazer, o que o seu coração pediu para fazer. Foi se anulando, foi colocando os problemas para baixo do tapete, uma hora vai tropeçar. Por quê? Porque a vida dá um jeito de você olhar para você. E nesse jeito que a vida tem, que a vida dá, nem sempre são jeitos carinhosos, né? São vários caminhos, mas nem sempre são bons. E muitas vezes a gente aprende aonde? É na dor, né? É no sofrimento mesmo que a gente aprende. No prazer, raramente a gente aprende alguma coisa. Mas no sofrimento, professor bom. Não precisa ser assim, né? Se a gente tem consciência de como a gente pode melhorar. Bom, vou falar rapidinho aqui então das 10 dicas que eu anotei. E caso você ache interessante, eu acredito que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo, porque eu tenho certeza que vai dar resultado aí nesse relacionamento, nessa vida. E tô falando pro relacionamento, mas você pode adaptar para qualquer área da vida que eu sei que vai funcionar, tá bom? Gente, se tá fazendo sentido, apertem aí nos coraçõezinhos para eu saber que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo. Tá bom? Bom, vamos lá. Ai, que bom. Vamos lá, primeira coisa que eu anotei aqui, primeira dica é vocês, os dois, né, o casal, fazer atividades juntos. Fazer atividades juntos. Pode ser atividade física, pode ser alguma atividade em casa. Bom, a partir de hoje, pelo menos 2 vezes por semana, nós vamos fazer janta junto. É uma atividade que vai fazer com que vocês precisem conversar. Isso vai aumentar a intimidade entre vocês. E aumentando a intimidade, a preguiça vai diminuindo. E aí vocês vão buscando maneiras de melhorar esse relacionamento, de entender aonde estão os pontos fracos que podem ser pontuados e melhorados. Segunda dica, estabelecer metas para o casal. Gente, quando eu falo estabelecer metas, é assim, olha, eu tenho observado que nós estamos nos agredindo muito verbalmente. Eu falo com você, você já me dá uma patada, e aí eu te devolvo outra patada, e o respeito vai indo ralo abaixo. Então vamos combinar uma coisa, vamos colocar como meta, vamos ser mais carinhoso nas nossas palavras? E quando forçar a barra e ser mais grosso, ao invés do outro responder com grosseria, lembra que não é para fazer isso, que nós combinamos de fazer diferente? Pode parecer bobo, mas isso dá muita diferença na nossa vida. Sabe, é uma atitude pequena, mas que pode dar uma grande repercussão lá na frente, tá? Então, metas. Eu dei o exemplo do palavras, né? De ser mais carinhoso com as palavras. Mas vocês podem fazer assim, ter mais carinho, toque, né? Se abraçarem mais, se beijarem mais. Eu acredito que são coisas que vão aproximar vocês e um motiva o outro a buscar mais soluções e menos reclamações. Terceira dica, durmam juntos. Mas eu não tô falando na mesma cama, né, gente? Porque isso é óbvio. Tô falando do mesmo horário. Porque às vezes acontece de um ir pra cama mais cedo do que o outro. Ai, que bom que você já tá observando isso, né, Vivi? Olha, eu tô íntima, Vivi. Durmam no mesmo horário, vão dormir no mesmo horário, porque às vezes o marido vai mais cedo para a cama, ou a mulher vai mais cedo, o outro vai já tá dormindo, e aí vai pisando em ovos, né, para não acordar o outro, para não encostar, e isso não é positivo, porque o momento de dormir é o momento, primeiro, que vocês estão no local sagrado, que é o seu quarto, né, sua cama, e aí é o momento que vocês podem ficar mais juntinhos. Não precisa, gente, tô falando de fazer sexo todos os dias, caso vocês não queiram. Se quiser também não tem problema nenhum. Mas assim, de abraçar, de ficar juntinho, sabe? De talvez ouvir uma música antes de dormir, os dois juntos. De repente ver um vídeo que os dois achem interessante. Sabe, um momento que vocês têm para trocar uma ideia que não tem nenhum filho por perto. Então é interessante vocês combinarem de ir para a cama no mesmo horário. Olha lá, se ele dorme primeiro com o sofá, então. Problemático, né? Conversa. Laine, sou solteira e amando suas
Que bom, Dagmar. Seja muito bem-vinda, né? Você não é sempre que está por aqui. Ah, você é irmã do Messias, Viviane. Então é Vivi mesmo, ó, íntima. Não sabia que era você. Sim, conheço também, claro. Que legal. Seja muito bem-vinda também. Dormir junto, dormir no mesmo horário, deu para entender, né? Quarta dica: cuidar do seu corpo físico. Quando eu falo cuidar do seu corpo físico, eu não tô falando para você virar atleta, mas gente, vamos se cuidar de verdade, tomar um banho, sabe? Se sentir limpo, se sentir cheiroso, se depilar, sabe? Fazer aquele básico assim, hidratar a própria pele. Quem mora aqui, né, em regiões frias, a pele fica mais ressecada nesse tempo, nesse momento da nossa, né, da nossa estação, do nosso ano. Então, passar um hidratante gostoso, cheiroso, para a pele ficar macia. Isso tem dois efeitos. O primeiro de você se tocar, né, ter consciência do seu corpo, e outra de você ficar uma pessoa cheirosa, agradável. Porque pensa bem, se você terminasse o casamento hoje e fosse conquistar alguém amanhã, você não ia fazer tudo isso? Não ia querer ficar mais bonita, cuidar mais de você, cuidar das unhas, tirar a sobrancelha, arrumar o cabelo do jeito que você gosta. Você não precisa ser outra pessoa, você precisa ser você, mas bem cuidada, né? Para você e para o outro também. Porque se você ama a pessoa que está com você, eu acho justo, né? A gente entregar algo que a gente gostaria de receber. Faz sentido? Então, cuidar do corpo físico é fundamental para que esse casamento tenha mais energia, tenha mais um fluxo de aquecimento, né? Muito bom esse autocuidado. Tenha atitude. Antes de reclamar, pense em como você pode ajudar a resolver. Porque eu sei que tem pessoas que se viciam na reclamação. E reclama assim, meu Deus do céu, é insuportável ficar por perto. De tanto que a pessoa reclama de tudo. Então começa a se policiar, ao invés de reclamar, busca a solução e se pergunta se isso realmente é importante, se isso realmente precisa ser reclamado, precisa ser falado, para quê? Será que essa reclamação não está escondendo aí uma maneira de você chamar a atenção? Não faz sentido, gente? Põe uma borrachinha no pulso. Adoro essa borrachinha. Põe a borrachinha no pulso, a borrachinha de dinheiro. E toda vez que você se pegar reclamando, puxa essa borrachinha. Puxa a borrachinha e muda a reclamação por um agradecimento. Que a gente vai conseguir ficar mais grato e menos reclamão. Então, ter mais atitude em todos os sentidos, tá? Ai, mas ele não chegou perto de mim hoje. Chega você perto dele. Ai, mas ele não me deu um abraço. Abrace você. Ai, mas ele sai e não me beija. Volta, não beija. Beije você. Sabe, não fique esperando pelo outro. Tenha atitude. Faça as coisas. Tome frente. Que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença também. Procure ser uma pessoa mais positiva, caso você não se perceba positiva. Procure ter um olhar mais positivo da vida, sabe? Busque histórias de pessoas de superação, aprendizados. Não fica dando ouvido pra gente fofoqueira, gente. Não fica observando história da vida dos outros que não lhe diz respeito. Procura não julgar ninguém. Deixa as pessoas viver do jeito que as pessoas dão conta de viver. Se livra disso. Sai dessa vibração, né, de cuidar da vida dos outros e procura, olha só quanta coisa eu falei aqui hoje que dá para se aprofundar. Procura informação, vai procurar coisas que vai te fortalecer como pessoa, como esposa, como mãe, como que você quiser ser, mas procure como melhorar. E isso com certeza já vai mudar a tua visão do mundo, vai te deixar uma pessoa mais positiva. Seja encorajadora, gente, é maravilhoso a gente estar perto de alguém que nos incentiva, sabe? Que nos apoia. E aí, às vezes, a gente busca esse apoio das pessoas, mas a gente não apoia ninguém. E como é que a gente busca dos outros coisas que a gente não entrega? A gente precisa dar para poder receber, não é assim? Então, busque ser uma pessoa mais encorajadora, sabe? Confiar mais em você mesmo, acreditar nos seus sonhos, naquilo que você tem vontade de fazer. E, automaticamente, você vai acreditar mais nas pessoas também. Apoiando, encorajando, ajudando se for possível, se estiver dentro das suas possibilidades. Oitavo, procure ser mais empático. Conhecer as pessoas, escutar as pessoas sem querer resolver, sem dar a sua opinião, só escutar. Aprender com as histórias dos outros, procurar ver o lado do outro também, porque às vezes a gente reclama do nosso parceiro, mas a gente também é ossinho duro de roer, né?
E a gente não percebe, a gente só percebe o outro, o que o outro pode melhorar. Mas será que eu também não tenho parte disso? Será que eu também não posso melhorar? As coisas vão começar a dar certo, não é? O Tiago colocou aqui sobre o celular, verdade, eu não coloquei sobre o celular aqui, mas pode acrescentar essa. Se o celular, né, se as redes sociais, se for um problema, eu acho que vale muito a pena os dois conversarem e estipularem alguns combinados, horários. Olha, a partir de tal hora, vamos soltar o celular para a gente poder ficar mais um com o outro, para a gente ter mais tempo para conversar. Nono, elogie e agradeça mais. Como é difícil, gente, de elogiar um ao outro, né? Mas tem tanta coisa que a gente pode elogiar. Afinal de contas, não faz o menor sentido a gente estar perto de alguém que a gente não admira. E se a gente admira, então tem algo a elogiar. Então, por pior que a pessoa seja, tem qualidades. E às vezes a gente está tão viciado na reclamação que a gente nem observa, nem consegue enxergar as qualidades dessa pessoa. Então, vamos começar a procurar elogiar mais, não só o nosso cônjuge, mas todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Porque quando a gente começa a elogiar, a gente começa a agradecer, a gente diminui a reclamação, começa a ser uma pessoa mais carinhosa. E tudo isso vai ter uma repercussão também, porque a maneira como eu trato as pessoas, a tendência é as pessoas mudarem a maneira de me tratar também. E aí a coisa começa a ficar mais agradável. E por último aqui, né, não menos importante, que eu coloquei aqui em 10º, é o separar um tempo para fazer aquilo que deixam vocês felizes. Busca lá no comecinho do relacionamento o que vocês faziam e que trazia felicidade para vocês. Era ouvir determinadas músicas? Era comer um determinado prato? Era frequentar um determinado lugar? Era uma amizade? Era, sei lá, gente, tanta coisa que pode... Alguma dança, alguma arte, algum filme, alguma série. Tanta coisa que pode remeter aos melhores momentos desse relacionamento. Ai, meu cabelo. Que é tanta coisa que pode remeter aos melhores momentos e que a gente pode resgatar. As coisas não precisam ficar obsoletas. O simples é tão gostoso, sabe? Pode ser uma coisa nova, mas pode ser algo repetido também e que fazia bem. E que a gente acabou deixando para trás com o tempo, né? Foi passando. Às vezes, quando vocês começaram no relacionamento, vocês tinham tantos sonhos. E hoje esses sonhos já são tão simples para se realizar, mas acabou caindo no esquecimento. Então, resgata, busca lá atrás os melhores momentos desse casamento e busca em que momento que eu posso trazer isso para minha vida agora e que a gente pode fazer. E quando ele não vai na esquina a pé e você gosta de escalada, façam combinados. Alguma coisa os dois devem gostar de fazer juntos, né? Então, você não precisa deixar de fazer o que você gosta, pelo contrário, você não pode se anular. Mas também dá para fazer outras coisas que vocês gostem juntos. Não tem problema da gente pensar diferente, gente. Não tem problema, a gente aprende muito com as diferenças. Mas isso não pode vir a ser um problema. Vocês precisam encontrar o equilíbrio, tá bom? Lembra que a preguiça é a porta de entrada do tédio. Hoje eu escrevi essa frase, né? Lá aqui no Insta e tal. A preguiça o tédio é a porta de entrada. Aliás, o tédio, ele entra no relacionamento através da porta que a preguiça abre. Então, se eu tenho preguiça de inovar, de melhorar, de procurar ser uma pessoa melhor, de querer fazer coisas diferentes, esse relacionamento vai cair no tédio. E o culpado é quem? Ai, meu Deus, é falta de Deus, é porque eu não tô indo na igreja, é porque o meu vizinho é invejoso, eu postei umas fotos e o vizinho ficou com inveja. Ah, eu acho que uma ex-namorada fez mandiga. Gente, para com isso. Sabe? Não é que nada disso exista, mas nada disso é forte o suficiente para te atrapalhar se você estiver numa boa vibração. Para de colocar fora os problemas que são causados pela falta de atitude de vocês, pela falta de ação, pela falta de conhecimento. Sabe? Tudo isso existe? Existe. Mas vai te atrapalhar? Depende, só se você se conectar com isso. Se eu encasquetar que tem alguém com inveja de mim e começar a stalkear essa pessoa, para! Você está gastando sua energia com coisas que não faz o menor sentido. Fala a verdade. Ah, não, Laine, é porque meu relacionamento tá ruim, então a partir de amanhã já combinei com ele, nós vamos para a igreja. E vai fazer o quê?
Você acha que só ir para a igreja vai resolver? Não, você tem que mudar sua atitude, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Porque só ir para a igreja não vai resolver. Entende? São coisas que não adianta você terceirizar, que não vai funcionar. São coisas que precisam ser mudadas aqui dentro. E para isso, gente, para isso que existe eu. É por isso que existem profissionais, sabe? Para ajudar nessa transição. Porque nem sempre é fácil mudar. Nem sempre é fácil a gente entender que a gente precisa mudar a direção da nossa vida. Às vezes, é preciso sim um auxílio de uma pessoa neutra, uma pessoa de fora, uma pessoa que não te conhece, que não tem nenhuma ligação da sua família e que não está do lado de um ou do lado de outro. Simplesmente quer que você alcance o objetivo que você deseja, para você ter clareza disso. Lembra que nós, eu e você, somos os responsáveis pelo futuro dessa geração. E qual é a mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos? Eu acredito muito que um casal bem estruturado, sejam eles juntos ou separados, são pais que criam filhos independentes, sabe, responsáveis, amantes da vida. Ai, gente, eu acho que era isso que eu anotei para trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido, espero que deu para tirar pelo menos alguma mensagem, assim, para começar a pensar nisso a partir de agora, né? Para que hoje já comece a fazer alguma coisa diferente. Lembrando que não é fácil, tá? Vencer a preguiça não é fácil. E identificar quais são os caminhos que estão me levando a essa preguiça também não é fácil, mas é muito possível. Muito possível. E se a gente quer realmente ter diferença na nossa vida, a gente precisa encarar esse desafio, encarar os problemas de frente para poder resolver. Porque a partir do momento que a gente faz isso, tudo fica mais leve. A gente faz a nossa parte e Deus ajuda, né? Encaminhando pessoas para nos ajudar, encaminhando conhecimento, encaminhando livro, live, vídeo, enfim. A gente sempre tem a ajuda de Deus, a ajuda do universo, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa fazer a diferença primeiro, sem esperar que as coisas caiam do céu no nosso colo, que isso não vai acontecer. Que bom que fez sentido para vocês. Ai, que bom. Gente, Deus abençoe a vida de todos vocês. Semana que vem, na quarta-feira, às 20h20, estaremos de volta. Eu vou deixar essa live gravada, então se você achar que faz sentido, compartilhe com as pessoas que você conhece, que você acha que pode ajudar, porque às vezes a gente fica assim com receio de mandar um vídeo longo e tal, e a gente não sabe o quanto a pessoa precisava ouvir alguma coisa, né? E faz parte de nós. Juntos nós podemos alcançar muito mais pessoas, certo? Obrigada, Leila. Deus abençoe Viviane, Leila, Fabi, Thiago, Ivone, todo mundo aí, ó. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Espero vocês na quarta-feira que vem, tá bom? Beijo. Boa noite. Fica com Deus.